espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Boa noite, gente. Esse é o programa Todos contra a Pedofilia. Você que está assistindo, você sabia que, conforme a ONU, o abuso sexual infantil é possivelmente o delito menos denunciado do mundo? Estima-se que menos de 10% de todos os casos são relatados às autoridades. Desde 2008, o objetivo do movimento Todos contra a Pedofilia tem sido a conscientização da população para a prevenção e combate aos crimes de abuso e exploração sexual. A maior arma contra os crimes de pedofilia é a informação. Nessa noite, para falar sobre o assunto, recebemos o promotor de justiça Cazé Fortes, o médico pediatra Dr. Nosor Galvão e o psicólogo Dr. Denis da Costa Pereira. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Dr. Cazé, como surgiu o movimento Todos contra a Pedofilia? Boa noite, Sávio. O movimento Todos contra a Pedofilia surgiu no decorrer da CPI da pedofilia, que foi criada no Senado Federal, teve como presidente o senador Magno Malta. Foi um movimento no intuito de levar informação como meio de prevenção e combate aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, são justamente os crimes de pedofilia. A gente sabe que, depois de Deus, não existe nada mais importante do que criança. Isso está, inclusive, na Constituição. E dos crimes que existem, com certeza, aqueles que mais nos atingem, às vezes até nos revoltam, são os crimes de abuso e exploração sexual. São os chamados crimes de pedofilia, que compreendem aí desde estupro de crianças, até mesmo a pornografia infantil, a prostituição de crianças e adolescentes, o tráfico de crianças. E nós precisamos proteger nossas crianças e tratar de prevenir esses crimes e combatê-los. Então, todos esses delitos são considerados crimes de pedofilia? Sim, não tem assim o crime de pedofilia. Existem vários delitos que estão no Código Penal, estão no Estatuto Criança e Adolescente, e o conjunto deles é chamado de crimes de pedofilia. Desde o estupro, prostituição de crianças e adolescentes, pornografia infantil, etc. Dr. Nosor, como os pais podem notar que houve um abuso sexual? Sinais físicos? Como é que a gente pode notar isso? Boa noite, Zé. É muito interessante isso, porque o pediatra tem uma função muito importante nessa prevenção e no diagnóstico desses crimes de abusos sexuais. Falando em base de consultório, o médico pediatra eles têm que estar pronto para acompanhar aquele pequeno paciente e induzir aos pais, induzir aos familiares que os filhos deles podem ser vítimas desses abusos na escola, nos meios sociais em que eles convivem. Já o médico plantonista, esse tem uma função mais importante ainda, porque ele está na linha de frente do atendimento de urgência e emergência.
Então, quando nós temos um abuso que ele é praticado por um estranho normalmente, esses crimes agudos, né, que acontecem de estupro ou de outro tipo de abuso sexual, Às vezes até dentro de casa, né, doutor? às vezes até dentro de casa, esses crimes que são agudos, eles deixam marcas físicas. Porque, na verdade, essas crianças são abusadas naquele exato momento, elas não foram preparadas, como naqueles abusos crônicos, onde você tem familiares, tem pessoas, vizinhos, padrinhos, tios, avós, essas coisas. Aqueles fatos que duram, se prolongam. Isso, são produzidos ao longo do tempo, né? A criança é abusada ao longo do tempo. E o plantonista não, ele vai pegar aquela coisa imediata. Então, é uma criança que geralmente tem alguma marca física. Tem o edema na região anal, na região vaginal, tem alguma mordida, algum sinal de espermatozoide, alguma coisa desse tipo, saliva. Né? Então, são algumas marcas que ficam e que o plantonista tem que estar bem atento a isso. Porque a pessoa que leva, normalmente, ela está tentando esconder o crime, ou então não acredita que esse crime aconteceu. Exatamente. A gente vê isso com muita frequência. E é muito importante também, o senhor sabe, a comunicação desse fato às autoridades, inclusive pelo profissional de saúde. Isso que é o mais importante, que eu ia continuar falando a respeito do médico plantonista. Ele tem que ser um profissional preparado para denunciar, porque esse crime é passível de ser penalizado o pediatra por omissão. Então, se ele desconfia que há algum tipo de abuso, ele deve imediatamente comunicar aos pais. Se os pais forem coniventes, ou estiverem tentando acobertar algum parente, algum conhecido, alguma coisa desse tipo, eles têm o direito de chamar o conselho tutelar. Se na cidade não tiver o conselho tutelar, a promotoria da infância e da juventude tem que ser acionada. Então, independente do querer dos pais, há a proteção da criança, há a proteção do menor. E o profissional pediatra, ele não tem que conhecer só de medicina, não. Para a preservação da integridade física da criança, ele tem que conhecer todas essas nuances. Entendi. Doutor Denis, como comunicar, conversar com a criança sobre isso, sobre esse abuso que ela pode ter sofrido? Bom, boa noite, né, sabe? Boa noite a todos os telespectadores. É muito importante, uma honra estar aqui para poder falar de um tema que é de extrema importância, de extrema relevância atualmente na nossa sociedade. Bom, você perguntou sobre a questão de como abordar a criança. A questão fundamental é a gente pensar também, primeiro, abordar sobre o que é um abuso já deve ser uma obrigação, uma perspectiva da família de construir com essa criança, durante o desenvolvimento dela, uma ligação para que ela saiba quem pode tocar no corpo dela, quais que são as regras que as pessoas de fora podem executar com ela ou não, estabelecer uma relação de confiança entre os pais, né, para que a criança não tenha segredos para ele. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está abusando, ela tende a colocar para a criança que aquilo que está acontecendo tem que ficar em segredo. Ela pode colocar, ele pode colocar, na verdade, né, que de repente vai acontecer alguma coisa ruim com ela, se ela contar, vai acontecer alguma coisa, a família vai deixar de amar. Então, na medida em que a família vai estabelecendo essa relação com a criança, desde muito cedo, torna-se plenamente possível de que você depois, além de identificar o que está acontecendo, tenha a oportunidade de entrar em contato com aquilo que aconteceu com a criança. Ela vai poder ter a liberdade, a tranquilidade, a segurança de falar para a família. E aí você pode, obviamente, depois de se saber o que de fato começou a acontecer, introduzir o que é o abuso, o que está acontecendo com a criança, o que alguém fez com ela. Se o pai ou a mãe a levar num psiquiatra, num psicólogo, né, alguma coisa está acontecendo. Agora, e a maioria das vezes, me corrija se eu estiver errado, são pessoas íntimas, né, dentro de casa que fazem o abuso. Né? Se tratando de abuso sexual de crianças, pessoas até 12 anos de idade, pelas estatísticas que a gente tem hoje em dia, a maior parte está na faixa dos 7 e 8 anos de idade, mas acontece até com crianças bem mais novas. Sim. E as pessoas que têm acesso a uma criança dessa idade são poucas, geralmente são pessoas de confiança. Por isso que muitas vezes o abuso sexual, que é um dos crimes de pedofilia, acontece por pessoas próximas. Recentemente, e infelizmente eu tenho desses casos com muita frequência, quase todo dia, a gente vê o caso de um padrasto, né, dentro de casa, com uma criança. E também eu queria falar com o Dr. Denis.
Doutor Denis, também é difícil quando a própria criança não consegue identificar o que está acontecendo, né? Pela confiança que ela tem nas pessoas que estão ali em volta dela. Sim, ela não vai conseguir identificar, né, como você bem colocou, mas é óbvio que a gente tem que considerar que a criança é um ser humano em desenvolvimento. Então, obviamente, ela ainda não adquiriu certas ferramentas para poder verbalizar isso. Daí a importância de que os pais estejam sempre atentos durante todos os processos de desenvolvimento dessa criança. Por quê? Obviamente, se acontecer alguma coisa, vai haver um sintoma. O doutor Nosor pode nos colocar. O sintoma é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo. E esses sintomas podem ser os mais variados. Foi bem colocado por doutor Cazé, né, a questão de que, às vezes, é uma pessoa próxima, né, que está ali provocando, fazendo aquele abuso. Se você está atento, se houve alguma alteração de comportamento da criança, e, obviamente, a família estando próxima, observando, qualquer coisa que mudou, o pai e a mãe sabem muito bem, eles conhecem o filho. E aí você pode fazer algum tipo de intervenção, procurar levantar informações com essa criança, para, obviamente, procurar um tratamento e, principalmente, procurar os caminhos para poder responsabilizar esse possível abusador. Interessante, se você me permite, o doutor Cazé falou até os 12 anos, entre os 7 e os 12 anos, maior incidência. E nós falamos aqui a respeito da criança de 0 a 3 anos, ela tem uma perspectiva de mostrar isso. Depois ela vem para a idade pré-escolar, ela mostra isso de forma diferente. Depois ela vem para a idade escolar, é outra forma de mostrar esses sintomas. E depois vem a puberdade, que é outra forma. Então, a gente tem que ficar muito restrito à idade em que você vai estar ocorrendo, porque os sintomas que eles vão mostrar diferente. E outra coisa mais importante ainda é quando a criança é uma criança especial. Ela não tem como apresentar esses sinais. Tivemos casos, infelizmente, abusos com crianças especiais. Mas uma coisa que eu estou vendo, os senhores me permitem, é o seguinte: a criança dificilmente fala. Ela não fala porque ela tem vergonha, ela não fala porque ela tem medo, ela não fala que ela é muito pequena até para falar, doutor. Não é? Ela não fala porque ela não entende aquilo que está acontecendo. Né, havendo, como o doutor Denis falou, um clima de confiança, ela tem mais possibilidade de falar, mas ela sempre demonstra, ou pelo comportamento, ou pelos sintomas físicos, às vezes por meio de desenhos e brincadeiras. A gente tem, e mostro nas palestras, desenhos de crianças que demonstram abuso sexual através disso. O que a gente vê é que aumenta, sim, o número de denúncias à medida em que as pessoas têm mais informação. E à medida em que a gente faz momentos como esse, esclarecimentos do Dr. Nosor, do Dr. Denis, uma fala sua importante, uma fala pessoal do Lex Luthor, ou seja, quem for que vai e se manifesta, isso é muito importante para dar força às pessoas para falarem o que está acontecendo. Agora, é uma coisa constrangedora. É difícil para uma família enfrentar isso aí. Tanto a questão do abuso sexual quanto da exploração. Tem uma diferença. Né? Abuso sexual, quanto ao autor, né? Ele faz para ter prazer. Exploração a pessoa faz para ganhar dinheiro com o corpo da criança. São aquelas pessoas que exploram prostituição infantil, pornografia infantil, tráfico de crianças. Agora, o abuso sexual, né, ele acontece com crianças, pessoas próximas. É difícil falar dessas pessoas. Às vezes a própria criança fica numa situação contraditória, porque pode ser o pai. Infelizmente, nós temos muito caso que é o pai, o padrasto, pode ser a mãe, porque crimes de pedofilia também tem como autor mulher. A gente fala muito o criminoso pedófilo, mas tem também a criminosa. Né? A maioria do que a gente conhece é homem, mas existe mulher também. Mas, através da informação, as pessoas têm mais coragem de denunciar. Lembra quando a Xuxa foi na televisão? Falou, fantástico, que ela sofreu abuso. Aquilo, independente de você gostar ou não, aquilo deu força para muita gente. No dia seguinte, os índices do Disque 100, que recebe denúncias, por exemplo, subiram de forma que como nunca haviam subido antes. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, que os doutores falaram, que você está falando, é muito importante para as pessoas saberem que isso não é vergonha, que elas podem vir, podem conversar, tem que falar. Tem que falar por 2 motivos. Tem que falar, primeiro, para a gente poder ajudar a vítima.
dar atendimento à vítima, dar acolhimento à vítima. E segundo, a gente tem que processar e punir nos termos da lei o criminoso, porque isso também é prevenção. Doutor Nozô, quais as consequências físicas que o abuso sexual pode causar em uma criança? Isso aí também depende muito do tipo do abuso. Por exemplo, se for um estupro, houve a penetração, depende da idade da criança. Se for uma adolescente, ela já pode estar menstruando, então ela pode ficar grávida a partir de um estupro. Então, o que tem que acontecer? A vítima de um estupro, que tem o risco de engravidar, ela já vai para um centro de referência, ela tem que tomar remédio antibacteriano para doenças sexualmente transmissíveis, ela tem que tomar a imunoglobulina para prevenção de hepatite B, ela tem que tomar o coquetel anti-AIDS, e se por acaso ela estiver em período fértil ou não, se ela já menstruar, ela tem que fazer uso da pílula anticonceptiva, até 72 horas do fato ocorrido. Em alguns casos extremos, até 120 horas, até 120 horas. Então, isso é muito importante. Agora, se for uma criança menor, por exemplo, que não tem o caso da procriação, aí é diferente. Vamos dizer, houve o estupro, mas não vai ver esse tipo de casos. Mas aí você vai tirar só a parte da pílula e você vai continuar. E outra coisa também, se é homem ou se é mulher. Às vezes, você tem uma violência sexual contra o menino, né? Em todos esses casos, você vai ter que tratar essa criança. Agora, se o abuso sexual não houve penetração, que é o mais comum, porque hoje em dia é estupro também, mesmo sem penetração. Exatamente. É tipificado agora como um estupro, né? Porque não necessariamente você tem que ter uma prova física para conseguir tipificar o crime. Existem estupros que não deixam provas físicas. Exatamente. São psicológicos, né? Exatamente. Aí, doutor Denis, quais os comportamentos são mais frequentes em pessoas, em crianças que já foram ou são abusadas sexualmente? Bom, os comportamentos, né, eles tendem a ser, obviamente, variados. E dentro daquilo que a gente já andei colocando um pouco, na medida que a família conhece bem a criança, ela sabe muito bem o que está acontecendo, ela vê esse indicativo do sintoma. Então, a gente pode colocar, por exemplo, né, a criança pode começar a desenvolver problemas para poder dormir, porque muitas vezes o abuso, se é cometido dentro de casa, pode acontecer da criança começar a associar, bom, na hora que eu vou dormir acontece alguma coisa de ruim comigo, então não vou dormir, ela começa a ter medo, começa a ter alterações aí em urinar na cama, pode começar, por exemplo, a ir para a escola e de repente não querer voltar para casa, porque às vezes a escola se tornou para ela um refúgio, um lugar seguro, onde ela está longe desse abusador. Ela também pode se tornar uma criança agressiva. E uma outra coisa também muito importante, como bem colocado, né, doutor Nozô, existe uma divisão dos períodos de desenvolvimento. E, em cada momento, a criança vai ter uma forma de se apresentar. Então, às vezes, você pode encontrar também a erotização da criança. Ela vai começar a apresentar comportamentos que, normalmente, você não consideraria que seriam comportamentos de criança. Ela vai ter uma erotização, ela vai ter uma forma diferente de lidar com certos assuntos. Às vezes, ela vai até desenvolver certas brincadeiras, porque como a criança não tem um entendimento para falar do que aconteceu, mas ela introjeta isso dentro do comportamento dela. O fato vai acabar moldando alguma coisa nela. Então, a família estando atenta, aconteceu alguma coisa, o pai e a mãe vão observar. Agora, existe também uma questão que às vezes a gente precisa considerar, né, que é a questão, às vezes, de ter alguém dentro de casa que esteja fazendo isso, né? O doutor Casel queria até voltar um pouquinho, né? Colocou a questão de, às vezes, o abusador está em casa, das dificuldades que se tem de fazer uma denúncia, de se falar sobre isso. A questão maior também é a gente pensar, às vezes o abuso acontece dentro de casa, e a mãe olha e fala assim, eu tinha obrigação de cuidar da minha filha, olha o que alguém aqui fez, ou o que alguém fez de fora. Tem mesmo. Justamente essa falha, esse sentimento de haver falhado no cuidado com a criança se torna um dos maiores problemas para se denunciar. Eu costumo dizer que isso não é papel de mãe nem de pai, claro, né? A mãe, ou seja a mãe, seja o pai, que vê que isso está acontecendo e não toma providência, é criminoso igualzinho ao outro e vai ser processado da mesma forma. A gente está chegando no final do primeiro bloco do programa Todos contra a Pedofilia. E a gente vai terminando esse bloco com mais música, né, gente? De volta já já. When you done me in the bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks, and I'm
try to get back before the cool down, but I'll be giving it my best, and there's nothing gonna stop me but divine intervention. I recognize the game I turn to win someone